Som. Boa tarde, irmãos. Vamos seguir aí animados? Muito bom. Estamos construindo a nossa fase aí da casa. Falamos bastante sobre a fase de mãe, 0 a 6 anos. Depois as fases de pai. Começamos a escopar aqui a fase de colegas, falando de um princípio que reverte a orfandade, que é abrir a nossa casa, ok? Principalmente se dentro da configuração da nossa casa nós temos um amigo do nosso filho que é órfão. Então esse a gente pode olhar com especial cuidado. Pode ser mais intencional com ele, para ajudá-lo nessa reversão. Tem uma coisa que para as famílias que são completas, que a gente talvez não perceba o valor, mas o fato de uma criança órfã transitar no meio de uma família com a composição completa, já é uma grande diferença. Ela vê a relação do marido com a esposa, ela vê a relação do pai com seus filhos, isso já é uma grande coisa. Porque nós pressupomos que as pessoas sabem como transitar, sabem como se comportar, sabem como lidar com as questões da vida, mas na verdade elas não aprenderam. Elas viveram a vida toda isenta dessa perspectiva. E principalmente naquela configuração de um pai com o seu único filho, sem parente ao redor, então pode ser que essa criança transite uma boa parte da sua vida somente nesse núcleo, com essa imagem. Então isso daqui que a igreja faz muito facilmente, isso é poderoso. Então se dentro da igreja, eu costumo dizer isso aí pelo Brasil todo, se nós temos um homem de verdade, a gente pode não ter nenhum órfão na igreja, porque ele pode agir de uma maneira favorável a mostrar para essa criança como ela se comporta. Então a liderança saudável, uma liderança justa, ela vai imprimir um modelo muito importante na vida dessa criança. Muito bem, a promessa que foi feita para você poder voltar, né, porque era um gatilho para você poder voltar, era continuar falando disso, mas nessa perspectiva aqui de educação. Tem dois modelos de educação. Claro que as coisas podem se transitar, podem ter um modelo, um terceiro modelo, um quarto modelo que mistura um pouco dos dois, mas aqui tem dois extremos de como a gente pensa em educação de filhos. Primeiro, o modelo secular. O modelo secular, ele pressupõe que qualquer tipo de inibição, qualquer tipo de disciplina, qualquer tipo de ordem, uma palavra mais dura, alguma coisa desse tipo, pode traumatizar a criança ao ponto dela ficar ali quebrada para o resto da vida. Só que nós vamos ver mais tarde como o modelo de pai permissivo, ele é extremamente prejudicial para o desenvolvimento da pessoa. Bem, nesse modelo secular aqui, então aqui 0 ano, aqui 17 anos, tá? Então à medida que a criança vai envelhecendo, nós temos algumas etapas, por exemplo, a se passar. Mas esse modelo aqui, quanto menor a criança, tem um espaço muito grande de permissividade. E quanto maior a criança, um espaço menor de liberdade. Então, nesse modelo secular aqui, as pessoas têm feito algo mais ou menos o seguinte: quanto menor a criança, mais conversa e menos controle. Então aqui é aquele modelo que você pode encontrar no shopping, talvez. De uma mãe tentando dar à criança, diz, o que você quer comer, meu filho? Eu quero comer batatinha. Só batatinha? Não, come o não, só batatinha. Então ela está comendo a batatinha, ela está jogando a batatinha nas pessoas, e quando a mãe vai falar alguma coisa com ela, a mãe recebe um tapa na cara, e a criança é apenas exortada verbalmente e continuamente, vai conversando com a criança. Então a criança é tão pequena, mas você vai conversando, você quer isso, você quer aquilo, não faz isso, conversa, e controle quase zero. Eu sei que em Brasília não tem, nem nas igrejas de Brasília, mas sabia que lá em Anápolis tem? Aquelas famílias que todo mundo olha e fala assim, meu Deus do céu, quando é que essa mãe vai pegar esse menino? Como que esse pai vai te chamar esse menino? Conversa demais, controle de menos. Esse é o modelo secular. À medida que vai se passando o tempo e a vida não dá ré, vamos já pular aqui para cima. Quando chega aí 16 a 18 anos, então
essa família já cansada desse processo, porque isso aqui esgota, isso aqui quebra os corações, quebra os relacionamentos, distancia as pessoas. Quando chega aqui em cima, então os pais querem conversar menos e controlar mais. Aí eles dizem, enquanto você comer o meu feijão, você vai fazer o que eu estou mandando. Mas não tem conversa, vai obedecer. Está dando certo? Está dando certo? Você olha aí as famílias que seguem esse modelo aqui, deu certo? Aqui tinha tudo que queria, fazia tudo do jeito que queria, e quando chega aqui, conversa zero. Dá certo isso aqui? Não, porque é irresponsabilidade. A responsabilidade do processo de criação, de educação, de treinamento é dos pais. Então, nós precisamos trabalhar pesado nos pais, para que eles assumam os seus papéis. E aí, esse modelo é o modelo correto. Menor a criança, menos conversa. E mais controle. Por 2 motivos. Primeiro, que é responsável dos pais controlar. Segundo, que a criança não tem condições de saber o que é melhor para a vida dela. Então, se nós vamos para cá, nós somos irresponsáveis no processo. Nós temos que transitar aqui. E dominar o processo, e conduzir o processo. Porque isso é papel daqueles que são autoridade na vida dos seus filhos. E à medida que eles vão crescendo, nós vamos ampliando o limite de autonomia. Para quando chegar no mesmo lugar que os outros vão chegar, a gente tenha mais conversa e menos controle. Aí você diz assim, nossa, mas não é perigoso agora dar uma soltada bem nessa fase que eles são meio maluco das ideias? É. Porém, lembra que nós não estamos treinando para os filhos ficar dentro de casa a vida inteira. Nós estamos treinando eles para romper aqui e lidar com a própria vida. Não é isso? 25 anos, casa e cuida da própria vida. O que tem na vida? O que tem nessa fase aqui? Tem casamento, tem responsabilidades, tem decisões para serem tomadas. Então, se ele comprar um telefone novo esse mês desnecessariamente, pode ser que ao final do mês não paga a conta de água. Não é mais ou menos uma matemática assim, muitas vezes? Tem que ir aprendendo a tomar decisões e assumir responsabilidades. Então o controle precisa ir diminuindo e a conversa e a instrução aumentando. Para que quando a gente entregue no altar, tenha consciência de que não fez tudo perfeito, não acertou sempre, mas conduziu num processo de treinamento para a vida adulta. A gente chega lá e fala, não está perfeito, mas é o suficiente para tomar as próprias decisões sobre a vida. Esse é um alvo que todos os pais devem ter, porque nós sabemos que não há mágica no dia do casamento. Não há um portal mágico que aí, de repente, eles entram de um jeito, e aí o pastor Giovanni com aquele mãozão dele, e aí sai, pronto. Não tem esse negócio, né? O que tem são pessoas que viviam em lares separados, conviviam em parte do tempo, que agora vão viver em um único lar todo o tempo. São as mesmas pessoas que vão entrar por aqui. E agora, o que vai exigir muito deles? Tomada de decisão. E a tomada de decisão passa por um processo de alargamento do controle. Então, uma família que não gosta de alguns amigos dos filhos aqui, vai dizer, não quero você com esses meninos. E ponto final. Aqui vai dizer, será que é conveniente esse tipo de amizade? Quais os perigos que você corre andando com essa turma aí? Como você vai fazer para não ser influenciado e influenciar eles? O que nós estamos fazendo? Aumentando o nível de reflexão
e conversa. Talvez eles vão dizer, mas se você não quiser que eu vá, eu não vou. A gente pode devolver a pergunta. Aqui não se devolve pergunta, aqui se devolve a pergunta. Você acha que deveria ir? Qual é o limite de ir? Você vai nesse aniversário e como você vai se comportar? E se lá tiver isso? E se lá tiver aquilo? E se lá tiver essa situação? E se você for envolvido com isso, com isso, com isso? É conveniente? E talvez o filho vá dizer, sim, eu acho que é conveniente. Então nós fazemos o quê? Oramos, levamos e buscamos. É dentro de um espaço controlado, dentro de um momento específico, e quando voltamos, conversamos de novo. E aí? Aquilo é vida? É isso que você quer para você? Você acha que isso tem futuro? Não tem futuro? O que foi bom? O que foi ruim? Porque quando sair da nossa casa, e aqui, nos 17 anos, nosso braço já não alcança tão facilmente, certo? Não alcança. Mas quando então eles forem para a vida adulta, talvez morando só, ou então numa configuração de casamento, eles vão precisar discernir o ambiente. Coisa que nós até aqui, até uns 12, 13, até 14 anos, nós pais fazemos quase que 100% desse trabalho. Vem uma tia maluca aí, todo mundo tem uma tia maluca, vem uma tia maluca, vai fazer uma festa na casa dela, um churrasco. Aí você fala, não vamos não. Você já discerniu o ambiente e já viu, fala, vou não. Aquela loucura, o pessoal bebe demais, depois fica se batendo, se gritando, depois fica se beijando, se abraçando lá no final, pedindo perdão. Confusão. Então a gente já mapeia, discerne e toma a decisão. E ele? Ele nem viu. Ele estava lá no videogame, nem participou da reflexão. Mas quando vai crescendo, ele pode ir participando da reflexão. Vai num casamento e depois conversamos sobre. Vai no culto e conversamos sobre. Vai num outro lugar e conversamos sobre. Ele vai fazer uma atividade externa, quando ele volta, e aí, como é que foi? E aí vamos tentando arrancar. Sabe um negócio, descobrir um negócio via amigo dele, você traz aqui na mesa. Que negócio é aquele lá? É isso. Nós estamos treinando para a vida. E isso não é fácil para nós pais. Porque nós também vivemos a vida inteira tomando as decisões por eles. Nós escolhemos a papinha, o leite, a comida, o refrigerante ou o suquinho, a água. Nós vamos escolhendo a vida inteira, a roupa. Depois, até na hora deles acharem que eles estão decidindo, a gente dá um comeback ali e tal, e decide meio por eles e tal, e vai. De repente, a gente chega numa hora que, ok, e agora? Muitas vezes nós nos tornamos muito inseguros com esse processo, porque a gente olha para trás e fala assim, será que eu preparei bem? Sim, mas vai acontecer a saída. O passarinho vai voar. E eu sei que é difícil para os pais pôr ele bem na pontinha do ninho assim, e... né, para a mãe é uma morte. É uma morte isso, né? A mãe coloca lá um paraquedas no passarinho, a mãe coloca airbag, a mãe coloca um monte de coisa e joga não, ela só movimenta carinhosamente. Por isso que é bom ter pai. Que pai já dá logo um comeback nas orebas. Vai, menino, toma jeito. Se liga lá, hein? Não te pego, te quebro. Pronto. Já jogou fora do ninho. Aí vai caindo, enrolando, machucando, quebrando asa, voltando. Mas ainda está dentro, por favor, ainda está dentro da fase de casa. Muito interessante. Eles tomam algumas decisões, mas eles têm um lugar para voltar. Dá uma voada ali, bate o bico na parede, aí volta e é aqui que a gente trata bico quebrado mesmo. E aí vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E não vamos nem falar que uma hora vai e não volta, porque senão começa a choradeira das mães por aí. Não é? Então nós estamos nesse processo. Fase de mãe, fase de pai, fase de colegas, até 18 anos a gente tem essa formação muito, muito bem estabelecida. Isso aqui, intencionalmente ou não intencional, vai acontecer. Sabe aquele negócio que vai acontecer? É isso aqui. Bom, passa disso, olha que coisa interessantíssima, fase de pai retorna novamente. Porque nesse processo aqui, o pai e a mãe vai construindo a identidade.
Lembra que eu falei? Nós vamos percebendo o que Deus fez e afirmando e ajudando a se tornar aquilo que Deus fez, não aquilo que eu quero e tal. Quando chega aqui, é impressionante. Uma das coisas que pastores precisam fazer, saber e fazer a pergunta é quantos anos você tem? Quando você acha que a pessoa está mais ou menos aqui, ó, final de 17 para 19. Essa fase aqui. Pensa nos meninos atrapalhados de novo. Parece que o cérebro dá uma bugada. E dá uma, sei lá, cai muita água, o caldo fica ralo. É interessante. Fica decidindo. E aí o que vocês fazem? Vocês inventam esse negócio e mandam para o seminário. Aí vocês mandam para o seminário. Aí chega o primeiro ano lá. Um monte aqui, ó. Um monte. E aí eles vivem intensamente essas mudanças lá na nossa casa. Obrigado. 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 É muito interessante. E lá nós aconselhamos eles a orar, a conversar com os pais, a rever a sua identidade. Nós, para alguns, aconselhamos ele não retornar para lá no segundo ano. Não sei se você sabe disso. A gente falou, acho que você deveria recuar. Já aconselhamos alguns, falou, olha, acho que aquela ideia de você fazer uma faculdade é uma boa ideia. Nós abrimos o curso junto com a União Evangélica para ter uma dupla graduação. Nós estamos olhando, não especificamente aquilo que é o nosso nicho, teologia. Nós estamos parceiros de vocês no processo de educar para a vida. Porque se tem uma coisa bem ruim, é a gente deixar passar. Porque a gente precisa pagar as contas, e aí é mais uma mensalidade. Chega no quarto ano, aí eu vou vir aqui e falar assim, ó, Bethesda, pode pegar de volta, tá pronto. Que medo. Eu falo para os alunos lá, as igrejas, elas não ligam para cá no quarto ano dizendo assim, como é o fulano de tal no grego? Ele domina toda a gramática grega? Sabe ele identificar um vav conjuntivo no hebraico? Nenhuma igreja liga para falar disso. Nenhuma igreja pergunta sobre nota de aluno no quarto ano. Sabe o que elas perguntam? Como ele é. Porque a igreja sabe que é importante ter a teologia, mas esse cara, essa moça, eles vão transitar no meio de gente que se exige maturidade. Então esse nós estamos ligados. O pai retorna para cá para firmar o final da identidade. A CNN lançou uma matéria no final do ano passado, dizendo que nós estamos vivendo a geração mais burra do que os pais. Por muitos anos eles foram percebendo que a geração seguinte tinha um up de entendimento, de reflexão, de conhecimento, tinha um up. Mas essa não tem um down. A CNN precisa fazer o curso O Mundo Precisa de um Pai. Verdade. Porque eles foram muito bem na análise. 70% da matéria muito bem feita. 30% se perdeu, porque eles no final falaram que tudo é culpa da tecnologia. Precisa, não precisa conhecer isso aqui? Precisa. Porque, na verdade, é óbvio que a tecnologia emburrece, em certo sentido. Mas, mesmo que a criança fique um longo período, ela está um longo período dentro de uma casa, com os seus cuidadores falhando no processo de treinar. Então, principalmente por falta de envolvimento sincero com pai e mãe, nós temos vivido essa realidade, associada à tecnologia, associada ao desânimo, associada a vários outros fatores. Um pai volta nessa fase para afirmar a identidade. E isso é muito sério. Por que isso é seríssimo nessa fase aqui? Nessa fase, ó, de 18 a 25, nesse período aqui, ó, nós tomamos a segunda e terceira decisão mais importante da nossa vida. A primeira é indiscutível, quem é Jesus para você? Essa é a primeira decisão mais importante.
Salvador ou só um profeta, como o muçulmano acha? É o Salvador ou uma religião, como alguns acham? Essa é a primeira decisão. A segunda é com quem vou me casar. E a terceira é qual vai ser o meu papel social. Com que eu vou trabalhar, empreender, criar, me envolver com a sociedade. E o que nós temos visto é uma crise enorme, de jovens nessa idade. Vai de 18 a 33 anos, uma crise que uma outra análise fez. Mas ela começa aqui, chamada de geração neném. Já ouviu falar? Geração neném é a geração que nem trabalha e nem estuda. Eu estou incluindo um terceiro nem aí. Nem trabalha, nem estuda e não está nem aí. Mas onde estão esses jovens? Dentro de casa. Mais especificamente dentro de um quarto. Mais especificamente na frente de um computador. De um videogame. Isso é fato. Não em Brasília, mas em outras cidades. Isso é um fato enorme. Se você dá um Google, não agora porque não pode, depois você dá um Google lá e coloca assim, Campeonato Internacional de Jogos Videogame, Eletrônico, qualquer coisa assim. Você vai ter muita dificuldade de achar uma criança. Muita dificuldade de achar uma criança. Na nossa época aqui, na maioria de nós, quando você ia comprar um videogame, você ia numa loja, num shopping ou na rua, que vendia bola, carrinho, bicicleta, papagaio de plástico, vendia um monte de coisa, e lá em algum lugar tinha videogame. Hoje, você vai comprar um videogame, tem uma loja de videogame. Se você der um Google aí também, você vai encontrar lojas de videogame que tem sofá, bar, mesa de sinuca, tem um complexo. Por quê? Porque a média de idade vai de 23 a 30 anos. Fase que deveria estar ciente da sua identidade, assumindo responsabilidades, eles estão virando à noite, jogando FIFA Soccer e outros mais. Essa é uma realidade que nós estamos vendo, e isso tem a ver com tudo o que nós estamos falando. Então o pai retorna aqui e ajuda a sua filha a entender que se é possível ela fazer um curso superior. Qual curso? É o curso que durante toda a vida mais se parece com ela. Sempre cuidando, as bonecas se machucavam, ela punha um band-aid na boneca, ela cuidava, ela ajudava, ela punha no carrinho, fazia uma enfermaria no quarto, pegava a avó, trazia a avó, deitava a avó na cama também, media a pressão da avó. Foi nesse trânsito de cuidado a vida inteira. Tem grande chance de ser uma boa enfermeira, uma boa médica. Sempre colando coisas, quebrando coisas e ajeitando coisas e decorando, criando, pintando. Opa, parece que foi formado aqui perto de arquitetura, urbanismo, desenho gráfico, sei lá o quê. Então, os indícios da formação ou da expressão social vão aparecendo ao longo da vida. E nós somos só aquele que fica aqui perto, opa, mas ó, e ajudando a reconhecer. Porque depois eles vão passar boa parte do tempo do dia deles envolvidos com aquela tarefa. E não é melhor envolver-se com uma tarefa da qual você tem paixão, habilidade, amor? Porque depois fica mais difícil de mudar, de dar uma alavancada. Pode acontecer, mas é mais difícil, porque tem outros fatores de responsabilidades agregados. Então o pai retorna aqui para afirmar a identidade, para então o filho sofrer com a moldagem da cultura que ele está inserido.
Obviamente que a cultura, ela está em algum percentual passando em todo o tempo, porque nós vivemos dentro de um aspecto cultural. Porém, aqui isso se torna muito mais expressivo. Se você olhar os Black Lives Matter e tantos outros movimentos de revolta, de revolução, de melhoria, que vão mudar o planeta, mudar Marte, mudar a galáxia de lugar, todos esses aqui, a grande maioria das pessoas estão entre 22 e 28 anos. Eles se entregam à cultura, alguns, e deixam ser levados pela corrente cultural. E se a corrente vai para a esquerda, direita e vai, sem uma definição muito clara. Mas os filhos que chegarem até aqui com mais substância, transita na cultura, cria sua opinião, tem as suas inclinações culturais, sofrem com esse molejo todo aqui, mas chegam na realidade de assumirem um compromisso mais efetivo. Muitos disseram o seguinte: o jovem é fiel até a faculdade, depois ele se perde. Muitos. Talvez tenha algum sentido nisso tudo, mas uma das coisas que talvez está falhando é o pai, a mãe, o líder de jovens entender que agora a força é cultural. Então, como nós vamos ganhar o coração dele imerso na cultura? Um dos exemplos é: traga para a igreja temas culturais. Traga reflexões sobre a sociedade e as escrituras, porque é esses os dilemas que eles vão lidar segunda a sexta na faculdade ou em qualquer outro lugar que ele vai transitar. Então isso vai ajudando, não é? Podemos obviamente falar novamente sobre Abraão, mas como que a cultura na época de Abraão funcionava e como ele se portou? Aí você faz o trânsito hoje, como a cultura de hoje influencia e como você se porta. Nós não estamos só explicando que Abraão um dia saiu da sua terra, da sua parentela e foi para um lugar que Deus mandou, é isso que você tem que fazer. Isso ele ouviu a vida inteira. Mas uma inteligência no processo de educação, considerando a cultura, é olhar a nossa cultura e a cultura de Daniel. Olha a nossa cultura e a cultura de Davi. Olha a nossa cultura e a cultura de Jesus, dos apóstolos. E nós vamos percebendo que tem muitas lições que vão ajudá-los exatamente a lidar com a cultura. E então casa. E aí a primeira temporada é a temporada de sucesso. Desenvolvimento e conquista. Tem muitos detalhes legais no livro, muitos mesmo, que fala dessa temporada aqui. Ele divide essa temporada em 2 períodos, a primeira fase e a segunda fase, mas o que é muito, mas muito interessante disso aqui é que parece que a vida vai acabar amanhã. A gente quer casar, quer ter filho, comprar um carro, comprar uma casa, fazer faculdade, fazer mestrado, fazer doutorado, ser líder de jovens, cuidar dos adolescentes, dar aula na escola dominical, fazer parte do mutirão, tudo ao mesmo tempo, porque a vida vai acabar amanhã. Então, nós temos essa pegada muito forte de empreender, executar e se envolver, porque é sucesso. É uma fase de desenvolver e conquistar. Muito legal, muito importante, mas ela vai ter mais ou menos um fim aqui, e aí nós vamos precisar refletir sobre como nós vamos viver a quinta fase, que é o intervalo. Então aqui eu não vou falar muitos detalhes, porque são muitas coisas e o que vale é a gente se preparar aqui para chegar aqui. Desenvolvimento e reflexão. No intervalo, todos nós vamos sofrer uma crise pessoal. Alguns começam o intervalo mais aqui nos 40, porque era chamado antigamente da crise dos 40, não sei quantos já ouviram isso aí. Outros vão um pouquinho mais tarde, mas todo mundo vai passar. Tem os que passam com uma grande intensidade, outros com mais leveza, mas vai todo mundo passar. Eu costumo dizer que a crise do intervalo é como se Deus estivesse vendo aquele carro a 1000 por hora, quase que desgovernado, vindo.
Então ele enfia a mão lá do céu por dentro e puxa o freio de mão para todo mundo dar uma refreada e falar: ô, calma aí, peão. Vamos refletir agora. No intervalo nós refletimos sobre o que nós fizemos até aqui. O que valeu a pena? O que não valeu a pena? O que perdemos pelas decisões que tomamos? O que ganhamos com elas? E ontem eu falei que tinha um pico de suicídio, lembra? Ou foi hoje, né? Tem 2 picos muito importantes. O primeiro que tem aparecido é de 11 a 13 anos, suicídio. Porque ele está relacionado à identidade e à fase de grupo. O menino ou a menina, ele vem aqui na fase de mãe, fase de pai, muitas vezes sem treinamento, sem atenção, ele cai na fase do grupo e o grupo rejeita. Então aquilo que era muito importante para ele era ser aceito, porque ele não foi, e não foi, agora ele também não é. Muitos estão tirando a vida aí. Um outro, falei que é o 65+, porque a identidade não foi bem construída, passou a vida inteira, chega aqui, atrelou a identidade ao que fazia, agora é aposentado, então é melhor tirar a vida. Então esses 2 grupos aqui estão sofrendo com isso. Uma outra linha que é interessante, o divórcio aqui, 1º ao 3º ano de casamento, e o segundo grande volume vai de 38 a 45 anos, essa idade aqui. Justamente a fase do intervalo, porque muitos estão acreditando que eles chegam no intervalo e se eles trocarem de cônjuge, eles, principalmente se trocar de cônjuge e pegar alguém mais novo, eles vão dar uma ré no sistema e vão fazer melhor agora. Isso não acontece. Então nós temos vivido essa realidade. Pessoas não treinadas, chegando no intervalo, refletindo sobre a vida e querendo jogar tudo para o alto, querendo abandonar. Pessoas que viveram uma vida comum do lar, chegam no intervalo e falam: agora eu vou ser surfista no Havaí. E larga a mulher, larga filho, larga tudo e vai viver comendo fruta, comendo erva no Havaí. Só que para eles também o preço será alto. É um preço alto passar dentro de casa as fases? É. É um preço alto passar o intervalo e lidar com as suas crises? É. Mas abandoná-las e tomar outras decisões malucas é muito mais caro. O melhor é a gente ficar aqui dentro e dentro do intervalo a gente refletir para fazer bem feito. No intervalo nós tomamos pelo menos 3 decisões e boa parte de vocês aqui está no intervalo. Então aqui, só para você relembrar, 0 a 25 anos a gente fundamentou a história da vida. Depois, 25 a uns 40, 45 anos, a gente começa a estruturação, primeira etapa, e até 60, 50 e poucos anos a gente termina a estruturação, para a gente então finalizar bem 60+. No intervalo, você decide como você vai transitar daqui para frente, consciente ou inconscientemente. Aqui para cima, na parte de cima da decisão, tem investir, você vai se projetar para investir, e na parte de baixo são as decisões na área de consumir. Então, uma das maneiras comum que alguns vivem a crise, eles tapam os ouvidos para o que o técnico está dizendo. Lembra a imagem do futebol? Acabou o primeiro tempo, vai para o vestiário, o técnico vai falar, vai dar as instruções. Ei, corre mais pela direita, marca mais, volta mais. Nós estamos tomando muito contra-ataque. Você vai refletir com o técnico, que nosso técnico é o Senhor, como nós vamos jogar a segunda fase. Então alguns vão tapar os ouvidos para esse técnico e vai viver de maneira indiferente.
Tem seu preço. Outros vão chegar no intervalo e vão também tapar os ouvidos para as instruções do técnico e ele mesmo vai tomar a decisão. Eu fiz o que fiz até aqui, agora eu vou consumir o que eu ganhei, o que eu empreendi. Então eles tomam a decisão de dali para frente cuidarem deles. Às vezes o casal toma essa decisão, às vezes um toma essa decisão. Mas eles vão consumir. E o terceiro modelo, que obviamente que é o que nós estamos incentivando você a seguir, é que no intervalo você pense em investir e influenciar outras pessoas. Porque aí você vai dar um up no seu desenvolvimento. O pastor Cassi faz um desenho, eu acho tão interessante. Ele diz o seguinte, que todos nós temos um ciclo de energia mesmo, física, emocional e tal, e nós vamos transitando e subindo nesse ciclo aqui, até mais ou menos 40 anos. Depois nós vivemos uma temporada de platô, a energia mais ou menos a mesma, constante. E depois nós vamos viver um declínio natural. Isso é físico, emocional, espiritual, pode tudo acontecer nesse processo. Só existe um mecanismo para a gente reverter isso daqui. É a gente migrar aqui no intervalo para uma vida influente. Então, na velhice darão frutos. Porque nesse processo natural, na velhice cairão as folhas. Mas quando você se coloca na mão do Senhor e fala, Senhor, olha tudo que a gente já fez junto. Toda a história, quanta dor, quanto sofrimento, quanto acerto, quanto ganho. Senhor, usa a minha vida. Nós vamos dar frutos. Nós vamos multiplicar na vida de outras pessoas. Isso é o quarto princípio para reverter a orfandade. Vamos só relembrar o primeiro? Alguém, pelo menos, por favor, alguém fala o primeiro. Traz meu remédio, Dani. A orfandade parou em mim. Lembra? Alguém lembra? Ah, ufa, uma pessoa, graças a Deus. Duas pessoas, amém, amém. Três, amém. Primeira decisão para a gente reverter a orfandade parou em mim. Segunda decisão para reverter a orfandade não mora aqui. Terceira maneira de reverter a orfandade, abre a sua casa. Lembra dessa? E influencia. E quarta maneira, pensa num processo de 10 mais, 10 menos. Que tem a ver com isso aqui. Se todos nós tivermos conselheiros sobre a vida, com mais ou menos 10 anos a mais que a gente, nós passaremos as nossas crises muito melhor. Porque se você refletir sobre esse desenho aqui, mais ou menos 10, 15 anos, nós damos um salto de fase. Quem está com 15 anos, pega alguém de 25, finalizou colegas, finalizou identidade, está no meio da cultura. Se alguém está em 20 anos, pega alguém de 35, aqui está no meio da faculdade ou decidindo o que vai fazer, por exemplo. E aqui, talvez já tenha um bebezinho. Já finalizou a identidade, já terminou o seu curso, já entrou na temporada maluca da vida e pode ajudar. Quem está na frente, ajuda quem está atrás. Aqui. Então, nós colocamos mentores na nossa vida. Pegou a ideia? E um mentor é uma reversão de orfandade.
Porque se nós transitamos na vida sem uma figura mais velha orientando, agora a gente submete a uma mentoria e é orientado. Da mesma forma, a gente pega alguém com 10, 15 menos. Isso aqui a Bíblia chama de discipulado. Que nós transformamos o discipulado em ir para uma classe estudar uma revista. Ou ir para um encontro e preencher alguns versículos. Mas o discipulado foi inaugurado pelo Senhor Jesus. E ele inaugurou com Mateus dizendo, segue-me. Eu nem sei se ele parou. Acho que é isso mesmo. E o Mateus juntou as moedas lá, foi. Ele parou lá na beira dos barcos, os caras amarrando a rede lá. Vou fazer vocês pescador de homem, bora. E eles vão convivendo. Você entende? E na convivência o texto bíblico apareceu. Então leia os evangelhos nessa ótica agora. De filhos que andou com um pai. De discípulos que andaram como um mestre. Porque a gente sempre lê, ou a maioria das vezes a gente lê o evangelho de Lucas pensando no médico, jaleco branco, estetoscópio no pescoço, e aí uma pena dourada, numa mesa gigante de madeira, e aí ele escrevendo. É uma boa imagem, mas a imagem mais perto da realidade é alguém que andou com, e agora vai contar, sabe o que o mestre ensinou? Ele ensinou isso. Leia os evangelhos nessa ótica. E você vai ver um processo de mentoria com os discípulos. Muito interessante. Então, vai ser muito significativo para você pegar pessoas que têm 10 ou 15 anos a menos que você, para de vez em quando você tomar um café com ela. Sabe quanto custa influenciar uma vida? Talvez uns R$20. Uma vez por mês. Liga lá. E aí, beleza? Beleza. Amanhã, 3 horas, na padaria do Zé. Vai lá para um cantinho, senta lá. E aí, como é que está a vida? Como é que está o casamento? Como é que está a faculdade? Está com algum pensamento maluco? Os parafusos estão em ordem? E aí ele fala, estou pensando nos negócios aí, você é doido? Faz isso não. Já tive essa idade aí assim mesmo. Vale a pena não. Sabe o que vale a pena? Jesus, a palavra, aí traz o texto, aplica o texto dentro da loucura dele, para ver se põe em ordem aquilo lá. E aí, como é que tá? Tranquilo, tá pensando em namorar? Tô pensando numa moça. Que moça? Fulano de tal. Não, essa daí não, essa menina é louca. Essa menina é louca. Não, mas ela é incrível, ela é incrivelmente louca. Não mexe com isso aí. Não é crente, maluca das ideias. Não, isso aí não é para você não. Imagina o quão importante vai ser um café de R$20, meu, na vida de alguém. Quantas loucuras você fez porque ninguém chegou para você e falou, você está louco? Está maluco? Esse rapaz não, essa moça não. Não podia ter livrado a gente de uns pepinos grandes, umas presepadas grandes do passado? Estou pensando em fazer um negócio. Que negócio? Esse aqui. Epa, isso aí está esquisito. Olha, coisa que dá mais dinheiro que droga é perigoso, hein? O lucro é muito alto. Tá doido? Não mexe com isso não. Não podia livrar alguém de uma falência? Estou pensando numa sociedade, o cara vai trazer um dinheiro porque ele tem um contato. Aí você está ali só olhando, o cara na fase de sucesso. Nossa, moto empinada, acelerando. Vai dar certo. E você só olhando ali o penhasco, você vai, olha para ele, olha para o penhasco, olha para ele, olha para o penhasco. Você fala assim, isso aí vai dar errado. Talvez você vai dizer, isso daí vai dar errado, porque já deu errado para mim. Eu imagino um cara aqui, falando para um cara que está aqui, meu amigo, isso aí já deu errado para mim. Demorei para me levantar. Não faz isso não. Mentoria. Em outras palavras, discipulados. Em outras palavras, reversão da orfandade.
Está na Bíblia, as mulheres mais velhas eduquem as mais novas. Esse eu gosto de fazer assim, ó. E então a gente também traz significado para um grupo da igreja que tem tempo e dinheiro. Quem? Os idosos. Que muitas vezes eles vêm para a igreja para ver o movimento da galera, juventude vibrando, meninada correndo, e aquela coisa maravilhosa tal. Aí ele senta, ele levanta, senta, levanta, senta. Não vou levantar mais não. Mas pensa se não muda a sua chave, você que aposentou, um negócio desse aqui. Então qual é a sua missão agora? A sua missão é terminar bem, influenciando as futuras gerações. O que você estudou, o que você viveu, o que você aprendeu, o que o Senhor te ensinou, tudo isso, concentrar. Isso é uma bomba atômica no café do Zé. Não é? É uma bomba atômica. Um cara de 55 anos, crente, 60 anos, crente, na padaria do Zé, isso é uma bomba atômica. O cara olha assim, ó, pá! O universo se abre, tipo uma Matrix. Ele vê tudo. E aí está o menino todo iludido lá. Acho que eu vou fazer isso da vida. Não vai não. Isso aí você não vai não. Não, meu pai sempre falou que eu tinha que ser jogador. Quantos anos você tem? 24. Já foi. Vamos trabalhar. Vou arrumar um trampo, sei lá onde eu trabalhei, onde eu me aposentei, botar você lá, você vai moer lá um pouquinho lá no chão de fábrica, ganhando pouco, trabalhando muito, para dar valor à vida, que você não sofreu não. Criar um calinho na mão. Imagina isso! Mas nós estamos muitas vezes concentrados em outras coisas de menor importância e de pouco treinamento. No intervalo, você decide. Você decide. E custa. Qualquer uma, não tem aqui nada grátis, nada. Vou ficar aqui que vai ser fácil. Até a música, aquela musiquinha lá, evangélica, deixa a vida, sabe? Tem custo. Tem custo. Tem custo. E aí o preço é alto. Para onde você vai? Você decide. Você decide. Mas a chave tem que virar. Se a chave virar, você entra numa temporada de significado. Perceba a diferença. Não é mais sucesso, é significado. Eu estava acompanhando um senhor que se ele parasse, eu não vou fazer mais nada da vida. O neto dele ainda é rico. Se ele parar e for só gastar, o filho só gastar, a filha só gastar, o neto ainda é rico. Está aqui, ó. Trabalhando. Fui lá na casa dele. Fazer, irmão, já deu. Não é mais sucesso, é significado. Volta para casa, arruma as coisas, conversa com os filhos, cuida de você, cuida disso aqui, termina bem. Porque o sucesso você já teve. Eu vejo empresários comprando empresas aqui, ó. Cara, Klaus, tem um negócio lá, então me ajuda a olhar isso aqui, a gente olha, a gente vê, calcula, isso aqui é perigoso, isso aqui vai... Não, comprou e puf, faz crescer, o cara é bom mesmo. Eu já vi vários empresários chegando aqui, oportunidades de ouro, assim, falou, isso aqui é só dar play que vai dar dinheiro. O cara fala, mexer com isso aí não, começar tudo de novo, montar a equipe, desenvolver processo. Não quero isso não. O cara entendeu que não é mais sucesso, é significado. E quanto mais para frente nós vamos aqui, mais nós vamos entender que os bens diminuem o seu valor. E os relacionamentos têm mais valor. Então nós vamos desenvolver e impactar com tudo o que a gente recebeu
e aprendeu e viveu com o Senhor. Chegar ao final e dizer: está aqui, Senhor, os feixes das pessoas que eu pude de alguma forma influenciar até o final da minha vida. Tem muitos velórios que estão acontecendo por aí que dá até ojeriza na gente. No velório tem aquela tia desesperada, chorando. Tem o pessoal fofoqueiro que está ali atrás só falando: ixi, agora quero ver como é que vai ficar falando de tal, quero ver, não sei o quê. Tem o pessoal fazendo os comentários paralelos, os comentaristas do jogo. E em muitos casos tem um caixão de um homem deitado, um filho de um lado e um filho do outro. E ali aos pés do pai, eles ficam discutindo quem fica com a casa, quem fica com o carro, quem fica com isso, quem fica com aquilo. Aí você chega nesse velório, de repente, e puf, faz uma leitura da cena, e você fala: filhos insensíveis. Insensíveis. O pai nem esfriou ainda, já estão dividindo as coisas. Só que uma coisa que nós esquecemos é que aquilo ali é o resultado do treinamento. Porque muitos lares, tudo que os pais fizeram foi ensinar para os seus filhos que sucesso era igual a bens. Sentimento, relacionamentos têm valor menor. Então, o que eles estão fazendo no velório do pai? Celebrando o que eles receberam de treinamento, cuidando dos bens. Mas e o pai que morreu? Já morreu, não posso fazer mais nada. Eu quero os bens. Lá em Portugal, o pastor Cássio, num café, uma pessoa fez uma pergunta para ele, achei tão legal a resposta. Falou assim: Cássio, você viaja aí o mundo inteiro. Ele viajava quase 100 países por ano. Era muita coisa. O que você poderia dizer sobre as famílias no mundo? Ele disse: o grande problema é que as famílias cristãs são muito parecidas com as famílias não cristãs. E isso é uma realidade no Brasil. Os índices de divórcio são parecidos, os problemas com criação de filhos são parecidos, são muitas coisas parecidas. Mas aí, isso me chamou a atenção, mas o que ele falou depois é muito interessante. Ele falou: porque as famílias treinam os filhos da mesma forma. Por isso estão colhendo os resultados iguais. Eles treinam desde pequeno: olha, você tem que ir bem na escola, porque senão você vai crescer e você não vai ter um bom trabalho. Olha, você tem que estudar para a prova, porque senão você vai crescer e não vai ter um bom trabalho. Porque aí, se você não tem um bom trabalho, você ganha pouco dinheiro. Se você ganha pouco dinheiro, você não compra uma grande casa. Se você não compra uma grande casa, você vai viver mudando de lugar para lugar. Então o filho, desde pequenininho, está lá, A, B, C, já falando: ó, sucesso é ter dinheiro. Não tenha para você ver. E vai crescendo com esse treinamento. E então se casa, talvez com mestrado, doutorado, um bom salário, e amanhã divide os bens. E amanhã abandona, e amanhã faz qualquer coisa. Mas o importante é ter dinheiro. E então nós construímos aquelas cenas dos filmes de um palácio gigantesco, aonde desce um homem sem energia e completamente sozinho. Pergunto para você: isso é sucesso? Sucesso é terminar sozinho em lençóis egípcios? Sucesso é terminar sozinho num leito de hospital? Recentemente eu vi um videozinho de um pastor pregando numa formatura. Ele disse o seguinte: eu orei por muitas pessoas nos últimos minutos de vida. Nenhum deles disse: tragam meus extratos bancários, tragam as escrituras das casas, tragam aqui os meus carros, as chaves dos meus carros. Mas todos clamavam pelas pessoas que eles deixaram pelo caminho,
que deveriam ter amado. Todos. Para nós cristãos, o sucesso não está atrelado a bens, está atrelado de chegar como o apóstolo Paulo diz: completei a carreira, guardei a fé. Mas essa frase de Paulo está associada a um ministério de influenciar pessoas por todo o mundo até hoje. Em algum momento ele migrou para ser uma influência. E ele se dedicou a isso. Então há uma pergunta aqui, muito importante, antes da gente ir para o nosso intervalo. Quantas pessoas você quer influenciar antes de morrer? Já pensou nisso? Pensa aí. Fala, entendi a ideia, entendi os gráficos, os desenhos eu não entendi direito porque são feios, mas a ideia eu peguei. Quantas pessoas eu vou influenciar antes de morrer? Alguém gostaria de falar um número aí? Primeira coisa, só o 0 é errado. Para cima, todos os números estão certos. É o seu número. Quantas? 3? Alguém falou 3? Quem mais? 1 milhão? Quem mais? Deixa eu te dizer uma coisa, importante, tá? Pensa que você está num barco. Se não tem destino, tá à deriva. Não tem para onde, tô indo aí. Deixa a vida. Não, não é nossa essa música. Ok? Nós temos que sair de casa com o alvo em mente. Porque isso traz sentido a tudo o que a gente faz. Por que a gente faz o que faz? Por que a gente vai onde vai? Por que gasta o dinheiro onde gasta? Tem que estar associado a um propósito. Sim, é a glorificação de Deus. Esse é um macro propósito. Mas e o micro propósito? Então um dia eu vi um DVD de um evangelista. Eu tinha mais ou menos uns 37 anos. Hoje eu estou com 45, não parece. Parece que eu tenho menos, né? Mas é isso. Obrigado. E aí eu vi um DVD de um cara, ele foi um evangelista na África, no interior da África. E estava lá, evangelista fulano de tal reúne e tinha um número de pessoas lá. Eu olhei aquilo e falei, caramba, nunca parei para pensar em nenhum número. Fiquei isso na cabeça alguns dias. E aí eu não quero causar inveja para ninguém, mas eu fui para a praia. Morava pertinho. E olhando aquele marzão, fiz uma oração. Senhor, o meu pai, eu disse assim para o Senhor, meu pai morreu quando ele tinha 31 anos de idade. Infarto fulminante. Eu já estou aqui no 37, estou com 6 anos aí de crédito. Eu não sei quanto tempo mais eu vou ter de vida. Mas se for possível, da tua vontade, do teu querer, na sua magnânima sabedoria, antes de eu morrer, eu gostaria de influenciar 1 milhão de pessoas. Porque esse era o número lá do DVD. Amém, amém. Nada aconteceu. Fui embora, passou um tempo, me envolvi com paternidade, estava aqui, 38 anos, precisamos tomar uma grande decisão na nossa vida. E aí tem uma cena emblemática, mais uma vez, de Dona Daniela fazendo aquelas perguntinhas. Estamos lá na sacada de casa, olhando, e aí eu fiz algumas coisas, mas amor, a gente não pode isso, olha só, a gente tem isso, a gente tem aquilo, não sei o que, não sei o que. Em algum momento eu falei assim, amor, veja só, Deus me dá a oportunidade para pegar numa igreja com quase 700 pessoas. Isso é muita gente, é uma grande responsabilidade, é um grande ministério. E ela, pois eu acho que a gente deveria sair. Tem um enredo enorme por trás. Ok, eu te apoio, vamos lá.
Então nós tomamos a decisão. Com 38 anos, eu pego minha família sem saber uma palavra em inglês. E vamos para a África do Sul, para estudar inglês, está mais perto lá do pessoal. E então voltamos em 2019, o Thiago também tem os parafusos soltos, me chama para ir lá para o seminário. E aí em 2019 a gente chega no Brasil de volta, para eu decidir dedicar tempo da minha vida com O Mundo Precisa de um Pai. Então, claro que é ironicamente o que eu vou dizer. O que eu vim fazer aqui nesse final de semana? Será que é por causa dos olhos castanhos do pastor Giovanni? Não. Eu estou contabilizando. Então, como que funciona a coisa na minha cabeça? Se alguma coisa que eu falei aqui, de ontem para hoje, fez sentido para vocês, falou, cara, isso foi uma bênção para mim, eu conto você, no meu número. Se você chegar em casa e falar para sua avó, e ela gostar, eu conto ela. Se ela for varrer a rua amanhã, e aí que é a hora que as fofoqueiras ajudam a gente assim absurdamente. Contar para uma fofoqueira e a fofoqueira espalhar no bairro, eu conto todo mundo. Obviamente, eu não tenho noção nenhuma da onde a coisa chega. Mas eu tenho um propósito. Em 2018, lá na África do Sul, eu fui em 2 escolas de líderes, hora em uma, hora em outra. E aí veio um pastor alemão, não é o cachorro, um pastor da Alemanha. E o cara mostrou um gráfico sobre influência cultural, mostrou lá como que funciona a questão da influência de um determinado assunto na cultura, quantos anos demora e papapá, pipipi, e no final ele falou, 15%. Nós temos que influenciar 15% da população. Aí eu fiz aquilo que todo pastor fala para não fazer, e eu fiz. Peguei o celular, dei um Google, população brasileira. Olhei o número, fui na calculadora, 38 milhões. Esse é o nosso alvo, o meu e o seu, 38 milhões. Então é esse conteúdo para 38 milhões de pessoas. Vamos nessa? Você já entendeu que é exponencial. Eu não acho, não tenho a pretensão de em um único evento, mesmo que seja televisionado, falar para 38 milhões de pessoas. Pode acontecer. Se for isso, facilita a minha vida. Eu faço uma vez só. Não é? Mas enquanto isso não acontece, a Dani vai permitindo fazer viagens aqui e ali, e nós vamos multiplicando. Saia com esse desejo no seu coração. De, mesmo sendo limitado, falho e pecador, tenha um propósito. Influencie as pessoas que estão ao seu redor. Ouça e aplique aquilo que você aprendeu das Escrituras. Não tem ninguém que congregue numa igreja cristã evangélica por mais de um ano que não tenha condições de pregar o evangelho. Isso é certeza. Porque se falar que não tem, for comprovado que não tem, nós vamos fechar a igreja. Porque nós somos sérios com as Escrituras, sérios com a escola bíblica, sérios com o ensino da palavra, então você tem conteúdo, você tem experiências com o Senhor, ponha um alvo. E isso pode te ajudar, principalmente se você tem 60 a mais. Porque você viu até agora várias coisas e você já rompeu várias fases. Aí você fala assim aqui no final, né? Vai falar o que aqui? Meu Deus, por que me abandonaste? Não é verdade, Ele esteve com você. Esses princípios chegaram agora na sua consciência, mas várias dessas ações transitaram na sua vida também, que isso aqui não é nada, não estamos inventando a roda. Você já viu muita coisa disso aqui em outros formatos, talvez não tão organizado e diagramado, mas você já viu, já viveu. E agora você com 60 a mais, pode entrar nesse processo aqui.
e terminar bem. E terminar deixando uma marca. Nós nos movimentamos saindo de indiferença e indulgência para uma vida de influência. Porque os indiferentes vão viver a vida na defensiva e ao final vão ter pouca satisfação e muito arrependimento da própria vida. Os indulgentes vão dizer: eu quero isso, eu mereço isso, e vão consumir tudo que eles juntaram, e no final vão achar que as posses vão satisfazer, mas vão viver uma grande sensação de vazio. Mas os influentes vão focar na transformação do outro, vão fazer discípulos, vão buscar a satisfação em treinar, em abençoar, em servir outras pessoas. E então eles vão viver numa crescente. Uma das coisas que ainda não conseguimos implantar lá no CTCEB, mas eu vi nas escolas da África que eu fiquei encantado. Todos os alunos ganhavam uma família da cidade. Muito interessante. Então, no culto de abertura, tinha um monte de gente lá convidada participando. Só que várias daquelas pessoas que estavam ali, elas tinham um cartãozinho na mão. E estava lá a foto do Caleb e os detalhes do Caleb aqui. Ó. O Caleb não sabia, mas agora ela estava olhando o culto de abertura e procurando quem é o Caleb. Pá, identificava, terminava o culto, tinha um coffee break, aquela pessoa vinha e falava assim: oi, vem cá, você é o Caleb? É. Então agora eu sou sua mãe. Terça-feira tem um café lá em casa. Esse aqui é o endereço, o meu telefone. E eles cuidavam dos alunos que vinham de vários países. Lá nas duas escolas tinha uns 40 países diferentes. Então eles pegavam as pessoas que ficavam 3 meses lá na escola e 3 meses tinham várias ações com eles, de oração, de compartilhar, de necessidades, ajudava nas necessidades, levava no médico. Isso é incrível. E a grande maioria, 85% ou mais, eram de pessoas com mais de 60 anos. Imagina isso. Como isso pode mudar? Porque eles acreditavam que mudando a mente, eles deslocavam de sucesso para significado. A nossa luta, meus irmãos, deveria ser menos energia para deixar para os nossos filhos uma herança, mas deixar para multidões um legado. Pensa nisso. Deixe uma herança e eles consumirão. Deixe um legado e isso vai perpetuar além da sua vida. Para a gente fechar, Josué e Caleb. Josué assume a liderança do povo no lugar de Moisés, mas eram os dois que estavam lá no início, que viram a terra e falaram: vamos que dá. Mas os outros falaram: não dá, os caras é gigante. Então, por causa disso, eles dão uma pequena volta de 40 anos. Agora eles estão de novo na terra, conquistaram boa parte da terra, Josué é o líder. Então Caleb vem para Josué e fala assim: dai-me o monte que o Senhor me prometeu quando nós estávamos juntos lá no início. 40 anos se passaram e eu reservei o meu vigor, eu mantive firme essa esperança de receber a minha terra. E o texto bíblico diz que a terra de Caleb era um monte com gigantes. Se ele era novinho, tinha uns 75 anos. Se ele era novinho, menino, 75. Mas ele diz: eu guardei o meu vigor. Não consigo ver Caleb sem ir na academia todo dia. Não consigo ver. O cara malhou, o cara treinou, o cara se preparou, cuidou da saúde, não ficou tomando Coca-Cola. Todas essas coisas aí. Ele foi esperando. E mantendo no coração dele viva a promessa. O Senhor prometeu, então vai dar certo. Tenho que estar pronto. Josué o abençoa e fala: vai, filho, toma o monte. Você sabe onde é o monte de Caleb? Nem eu.
porque ele não estava atrás de uma herança. Ele estava deixando para mim e para você um legado. Confiar no Senhor por toda a vida é o mais importante. Então, nós, às vezes, estamos aqui bem de situação financeira até razoável, e nós não recebemos nada dos pais. E o Senhor nos fez prosperar, porque Ele não faria com os nossos filhos? O caso se conta a história de um europeu muito rico, chamou os filhos e falou: 70% de todo o patrimônio nosso eu já doei para as missões. Era muito dinheiro, muitos bens, um cara com muitas propriedades. E aí ele virou para os filhos e falou assim: porque eu tenho certeza que com 30%, que já é muito mais do que eu comecei, vocês têm condições de confiar em Deus para Ele dar a vocês também. É alguém que pensa diferente. É claro que nós queremos o melhor para os nossos filhos e deixá-los melhor do que nós viemos. Mas o mais importante é eles pegarem que nós temos fé no Deus que pode fazer todas as coisas. Amém? Intervalo. Pastor, só tem algumas perguntas antes. Ok, pode ser. Sim. Faz fácil, tá? Pode fazer a pergunta, não quer dizer que eu vou responder. Pastor Klaus, eu tenho observado muito na internet essas guerras entre as gerações. E está muito em voga os milênios, que é a partir dos 40 anos. Então, é bem a fase do intervalo que o senhor explicou para a gente. Então, a culpa da gente estar naquele questionamento, né? Para onde eu vou, o que eu estou fazendo, a culpa não é da Xuxa nem do Bozo que a gente assistia, né? Isso. É do intervalo. Seria isso? Isso. É importante a gente entender que nós estamos numa crise, não é? Nós que temos essa idade, é natural isso. Então isso não quer dizer que a gente é melhor do que a geração que está vindo, nem pior daqui que se foi. A gente faz uma reflexão com o nosso técnico. Se você está no intervalo, sofrendo essa crise, essas dúvidas, vai orar. Que é entrar no vestiário, fechar a sua porta e escutar o técnico. Senhor, tudo que eu vivi não valeu a pena. E fica lá, até ele falar com você. Você está doido? Vou jogar tudo para o alto. Ah, vai. E aí vai fazer o que da vida? Não tinha pensado nisso. Então fica quieto. E aí ele vai te orientar. O Senhor é o nosso pastor. Não está na Bíblia. É no Salmo que mais a gente conhece. Ele é o nosso pastor. É isso. Mais alguma pergunta, irmãos? Galeno? Pastor, é um desafio para nós, principalmente nessas fases muito bem elucidadas que você mencionou hoje. Mas como a gente deve se preparar e encaixar a inteligência artificial nessas fases aí? Porque o que eu tenho percebido? A inteligência artificial, jovens não, crianças de 8, 9, 10, 11 anos, já com acesso e já trabalhando com inteligência artificial. Isso aí é algo assustador. Bem, toda mudança tecnológica, ela faz alguma curvatura na cultura, não é? Agora, o que é interessante sobre esse ponto é que eu acho que isso é indomável, isso vai acontecer. Os meninos já estão fazendo trabalho de casa, lá no seminário estamos discutindo se a gente pega o trabalho da Rebeca e põe no chat GPT para ver se ela não colou de lá. Tá tudo isso acontecendo. Estou brincando, não teve isso oficialmente, mas eu acho que até podíamos fazer. Ok. Então isso é reversível. Mas uma coisa que é interessante é que as próprias empresas de IA têm percebido que os caras de 40 a mais
são o filé mignon para a IA. Tem uma empresa, inclusive, dando cursos gratuitos para pessoas com mais de 40 anos. Aí você fala assim, nossa, que visão social, querendo integrar os idosos. Não, tem nada de social, os caras querem grana. Porque uma pessoa com 40 a mais sabe construir um prompt. Porque sabe fazer pergunta. Porque tem uma estrutura lógica de aprendizado, de cultura. Qual é a dificuldade de um mais novo na IA? Não sabe fazer a pergunta para conduzir a IA para buscar a resposta. Então, de novo, esse princípio do 10 mais, 10 menos aparece lá na IA. Os caras que estão com mais experiência, cultura, maturidade, podem ajudar os mais novos. Claro que não vai dar para superar os caras na técnica, no hardware, no software, isso aí é muito difícil. Os meninos é maluco das ideias, né? Já nascem chipados, menino. Nós não. Mas maturidade não tá no GPT, não tá. É o que eu penso.